Amém. Vamos começar. Hoje, quarta-feira, nós vamos tratar do capítulo 21 de Atos. E eu gostaria a gente ter um tempo de reflexão, lembrar algumas coisas importantes. Eu queria tratar de alguns aspectos das viagens missionárias, só dando uma recapitulada, para que a gente possa entender exatamente o que Deus quer falar. Vamos ter um tempo de oração, vamos agradecer a Deus. Feche os teus olhos. Senhor, nós agradecemos por esse dia, agradecemos por Tua misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito. Conduza-nos, Senhor, em graça, conduza-nos, Senhor, em todo entendimento da Tua vontade e na expressão do Teu querer, para que a gente possa revelar, manifestar Teu reino e manifestarmos Tua vontade. Deus, nós somos gratos por nos fazer filhos, e nós sabemos que precisamos de entendimento, de discernimento para compreender Teu querer, Teu desejo, para sermos, Senhor, instrumento e expressão do Teu querer neste mundo, para vivermos a Tua vontade. Somos gratos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Hoje nós vamos tratar de Atos 21, mas antes de entrar em Atos 21, eu gostaria de recapitular algumas coisas que é muito importante a gente lembrar, para que a gente possa entender o contexto do 21, principalmente que nós vamos ler do 1, versículo 1 até o verso 16, que trata da chegada, ou seja, do momento que Paulo sai da Ásia e vai para Jerusalém, e nesse momento ele tem um propósito de ir, uma determinação de ir, que a gente ouviu alguns aspectos de alguns profetas relatando que ele seria amarrado, seria preso, e a gente vê também esse reforço justamente no capítulo 21 desse testemunho de alguns profetas. Mas é importante entendermos que Paulo tinha uma resolução, ele tinha uma determinação, ele sabia que precisava, ele sabia da vontade de Deus. Mas aí a gente olhando um pouco o contexto, que a gente vai compreender um pouco. Aí, Marcelão, projeta o PowerPoint aí, libera o PowerPoint. Só para vocês terem ideia, antes da gente fazer a leitura, eu gostaria de lembrar algumas coisas. Por exemplo, nós tivemos a primeira viagem missionária, em que ele saiu aqui da Antioquia, ele estava aqui na Antioquia, vocês lembram, o Ari compartilhou conosco, trazendo a palavra, onde oraram, ungiram eles e enviaram Barnabé e Paulo para a primeira viagem missionária. Eles saíram, passaram por Chipre, foram até a Panfilha, entraram aqui, chegaram até Derbe, e aí eles voltaram novamente para Antioquia. Essa foi a primeira viagem que eles fizeram. E depois teve a segunda viagem, aonde ele passou por dentro, passando por Tarsus, Derbe, aí ele foi em Icônio, tudo, e ele chegou até Troade, eles chegaram até Troade. Troade é aquele momento onde ele tem a visão que ele estava querendo ficar aqui na Ásia, e ele tem a visão de um macedônio chamando, um sonho que ele teve, se vocês recordam, pedindo para ele passar a Macedônia. Foi quando ele faz toda essa viagem aqui para a Macedônia. E daqui ele continua e volta para Cesareia, Jerusalém e Antioquia. Neste momento aqui, ele vem aqui por quê? Por causa, se vocês lembram do caso dos judeus, daqueles judeus, dos cristãos que eram judeus, que estavam exigindo que as pessoas fossem circuncidados, praticassem a lei, porque se não fizessem isso, eles não seriam salvos. E aí, eles tiveram um concílio aqui, e depois voltaram para Antioquia, onde animaram tudo, para então começar a terceira viagem. Nós precisamos, talvez, lembrar que essas viagens aqui, elas começaram no ano 45, aproximadamente. E entre a primeira e a terceira viagem, foram, no total, 12 anos que eles fizeram essas viagens. Então, 3 viagens alcançando o mundo. Quando a gente olha esse mapa aqui, quando a gente ouve na questão da Ásia, a gente pensa que a Ásia é a Ásia que nós conhecemos hoje, como denominamos, e não é. Essa região aqui, só para vocês terem ideia, tá? Aqui, por exemplo, a primeira viagem ela foi tratada do capítulo 13 até o 15:35, e a segunda viagem que foi feita com Silas,
que é do 15 do versículo 36 até o 18, 23. E a segunda viagem foi com Silas, lembrando que ele e Barnabé tiveram a discussão, porque Barnabé queria levar João Marcos e Paulo não concordou com ele. Então, Barnabé foi fazer umas visitas e Silas foi fazer outras grupo de visitas com Silas, tá ok? Quando a gente olha isso aqui, só para ter ideia, por exemplo, esse aqui é o mesmo mapa, um pouquinho distante. Nós temos aqui, olha, Jerusalém aqui, tá ok? E esse mapa é o mapa atual, aqui. Nós estamos aqui com Jerusalém aqui, tá ok? E essa área aqui olha, da Cilícia, Capadócia, da Galácia, da Bitínia, Pontos, a Ásia, aqui tem a Macedônia, aqui a Caia. E aqui nós temos a ilha de Chipre, Creta, aqui, que a gente ouve muito. Quando nós olhamos no mapa hoje, essa região toda aqui é o que nós conhecemos como Turquia hoje. Tá? Então, a região, quando a gente ouve ler na Bíblia falando de Ásia, na realidade a gente está falando ali da região da Turquia. Tá ok? E aqui nós temos a Grécia, Tessalônica, aqui algumas cidades aqui, Istambul, aonde hoje é a sede do governo, em termos da igreja ortodoxa, assim como a gente tem em Roma a igreja católica, em Istambul está a igreja ortodoxa, tá ok? E lembrando algumas cidades, olha, como Esmirna, tá? E assim tem alguns nomes que ainda permanecem de cidades antigas. Hoje nós vamos tratar do retorno, de um ponto de retorno, ou seja, a terceira viagem que Paulo fez, que ele fez aqui saindo também de Antioquia, passando pelas mesmas cidades da segunda viagem, só que em vez de passar por cima, ele já passou por baixo, pegando aqui Laodiceia, Efésios, tá? Pérgamos, aí ele foi em Troade, ele desceu até a Caia, tá ok? E aqui ele voltou pelo mesmo caminho. Nós vamos fazer a leitura a partir daqui de Assos, tá? Ele tomou uma decisão antes dessa volta para Jerusalém. Ele queria voltar a Jerusalém, e de lá de Jerusalém ele queria ir para Roma, para poder também anunciar o evangelho lá e fazer todo o trabalho com a igreja que já tinha lá. E a gente lê isso na carta aos Romanos. E aqui ele toma a decisão do quê? De querer passar Pentecoste em Jerusalém, ou seja, ele queria chegar. O que ele estava levando a mais? Aí nós vamos ver alguns pontos que ele estava levando também o auxílio para essa igreja. E essa viagem de Assos até Jerusalém são aproximadamente 1.300 quilômetros. Tá ok? Nós precisamos lembrar o quê? Que a viagem era feita a pé ou navio. Tá ok? Bom, o que é importante a gente lembrar das viagens anteriores? Por exemplo, em Troade, teve um acidente com um rapaz, quando ele estava voltando, que é aquele que caiu do muro, lembra que o Ari compartilhou conosco isso aí? Nós tivemos, por exemplo, outra questão, que Paulo vai até Assos, ele sai de Troade, vai até Assos, ele vai a pé, os demais vão de navio. Um outro ponto importante que ele passa, ou seja, ele decide lá em Mileto que ele quer passar o Pentecoste em Jerusalém. Um outro ponto importante, que quando ele estava lá em Mileto, que é aqui neste local, tá? Aqui assim ele estava esperando para fazer a viagem, ele manda chamar os presbíteros, que é quando a gente termina o capítulo 20, ele manda chamar os presbíteros. De Mileto até Efésios são aproximadamente 45 quilômetros. Que foi feita essa viagem também a pé. Os presbíteros saíram de lá e foram para Mileto para que eles tivessem aquele tempo junto, tá ok? Um outro ponto importante é que esse porto, por exemplo, quando aqui em Mileto, que aqui era um ponto comercial também, tinha um porto, e existiam 4 portos nessa época. O que aconteceu também, que isso aqui houve um assoreamento, e houve tremores de terra, boa parte da cidade foi destruída, e com o tempo também o mar ficou, daquele ponto original, o mar ficou mais ou menos a 10 quilômetros de distância, tá ok? E isto foi, para vocês terem ideia, houveram algumas expedições por parte dos alemães fazendo investigação, cavando tudo, e boa parte do que eles descobriram
eles levaram para a Alemanha, e a maior parte desses itens estão na Alemanha hoje ainda, em museus lá dentro, tá ok? O que é importante a gente entender? No aspecto do serviço que Paulo fazia, tá? Lembrando que todo esse trabalho, ou seja, a primeira, a segunda e a terceira viagem, se nós lembrarmos de todo o chamado de Paulo, que é importante a gente lembrar que ele falou, e Deus quando chamou diz que, lembra que lá no capítulo inicial, quando ele se converteu, que falou, olha, Jesus falando com Estevão, eu esqueci o nome, para que fosse lá para orar por ele, falou que caberia a Paulo aprender o quanto importaria sofrer por seu nome. E Paulo não só sofreu durante essas 3 viagens que foram realizadas num período de 12 anos, como ele aprendeu de fato a entender e compreender, e todo o esforço dele foi no sentido de fazer com que toda essa igreja gentílica que foi estabelecida aqui, que ela, na realidade, entendesse o culto a Deus como uma oferta, que a gente vê algumas passagens da oferta que levantaram pelo povo aqui de Jerusalém, da Judéia inteira, que estava passando dificuldade, e isto já foi identificado. Ágabo, que foi um profeta, levantou essa questão que eles teriam, e Paulo durante essas viagens levantou esse recurso, e na terceira viagem ele recolhe esses recursos para levar até a Judéia, tá ok? Qual era o importante a gente lembrar disso, de todo esse trabalho? Do amor de Paulo pelo Evangelho, pelo serviço, por aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer, e isso a gente precisa observar que é uma condição que muitas vezes a gente tem que entender e lembrar disso, tá ok? Eu pediria a Sirlene, leia do versículo 1 até o 16 do capítulo 21. E aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos correndo o caminho direito e chegamos a Cós, e no dia seguinte a Rhodes, de onde passamos a Pátara. Achando o navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. E indo já à vista de Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias, e eles, pelo Espírito Santo, diziam a Paulo que não subissem a Jerusalém. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. E postos de joelhos na praia, oramos. E saudando-nos uns aos outros, subimos ao navio, e eles voltaram para casa. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida, e havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. No dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas, que profetizavam, e demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto, diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém, o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós chorando e magoando o meu coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos dizendo: Faça-se a vontade do Senhor. Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém, e foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo
Mnason, natural de Chipre, discípulo antigo com quem havíamos de hospedar-nos. Amém. Amém. Antes de entrarmos nessa questão, eu só queria lembrar uma coisa. Quando a gente fala lá em Apocalipse, das 7 igrejas, as 7 igrejas estão aqui, de Efésio, de Esmirna, de Pergamino, de Tiatira, Filadélfia, tá? Essa aqui são uma das 7 igrejas que João escreve aquela carta lá de Apocalipse, tá? Então, quando falar, lembra mais ou menos a localização, pensa em termos de geografia, pensa em termos de distância e o impacto que isso tem para a gente e o significado. E hoje, quando a gente olha a realidade da Turquia em termos de cristianismo, é muito pequena a penetração do cristianismo. E nessa região também foi aonde surgiu o islamismo, tá? Que veio justamente na época da cruzada. E aí é uma história interessante para conhecer, que foi a origem do islamismo, porque partiu de uma pessoa que estava ouvindo as coisas distorcidas e era uma pessoa iletrada, e ela começou a ouvir também acerca, assim, ter visões, ter entendimento, e ele começou a entrar, em vez de buscar a orientação na Bíblia, com base nessas visões, que veio dar a origem ao que nós conhecemos por islamismo hoje, tá? Então foi nessa região também que teve o surgimento do islamismo, tá ok? Só para a gente lembrar, e aí isso é interessante nós pensarmos nessas viagens, existe algo muito claro que a gente precisa entender, que é a determinação de Paulo naquilo que ele estava fazendo. Por exemplo, quando vamos lá no versículo 1 até o 3, diz assim: aconteceu que, separando-nos dele, navegamos e fomos correndo caminho direito e chegamos a Cos, e no dia seguinte a Rhodes, de onde passamos a Patra. Achando o navio que ia para a Fenícia, embarcamos e partimos. E indo já à vista de Chipre, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. Que condições ou que aspectos são importantes a gente lembrar ou entender desta época, dessas cidades, deste ponto? Primeiro, Patra era uma cidade que fazia parte da rota do trigo, ou seja, do Egito para Roma. Isso nos tempos antigos era uma cidade importante. Na época já nem tanto. Por quê? Tiro, por exemplo, que está aqui na Judéia, aqui bem embaixo, na Fenícia, tá? Nós temos, por exemplo, que era uma cidade comercial dos fenícios, uma cidade muito importante, tá? Isso no 332 a.C. Mas um aspecto importante que aconteceu foi que Alexandre, durante a sua expansão, por exemplo, destruiu completamente isso, ou seja, era uma cidade importante há anos atrás, e ela, nessa época, ela já não tinha tanta importância, embora continuava e permanecia ser um porto comercial muito importante. Mas qual era o objetivo de Paulo? Qual era a sua determinação? Levar aquela ajuda para a igreja da Judéia, para os irmãos da Judéia. E outro aspecto importante, ele queria passar o Pentecoste. Mas por que ele queria ir para Jerusalém? Porque ele queria compartilhar com a igreja, ou seja, ele queria, na realidade, todo o propósito, todo o trabalho dele foi trabalhar pela união da igreja, pela unidade da igreja, de gentios e judeus, que eram, querendo ou não, tinha muita resistência, porque uma guardava a lei e a outra não. E se nós lembrarmos daquilo que foi compartilhado aqui, houve o concílio onde se determinou o que eles deveriam fazer como gentios. E qual era mais o propósito? Tá? Lembrando lá em 2 Coríntios 8, 1 a 16, quando Paulo menciona esse aspecto, ele menciona do aspecto da ajuda das igrejas, e ele menciona nesse caso, especificamente em 2 Coríntios, da ajuda da igreja e do empenho da igreja da Macedônia em querer ajudar os irmãos da Judéia, tá ok? Isso é um aspecto. O que a gente vê de dificuldade? A necessidade de você, para ir de um lugar para outro, passar de cidade, depender de navio, depender de rotas, e nem sempre as coisas aconteciam como eram planejados. E a gente vai ver justamente durante a viagem de Paulo, de Jerusalém para Roma, que foi a sua viagem para a igreja, e aí ele foi preso,
nesse momento você vai ver a dificuldade que eles tiveram para chegar até Roma. Mas é importante a gente entender e lembrar disso, das distâncias, da complicação que era, que uma distância que aparentemente é pequena para nós hoje, como ir daqui até Araguari, ou ir daqui até Uberaba, que a gente faz em 1 hora, é uma viagem bem mais longa nessa época, porque dependiam o quê? De navios que dependiam de ventos, e outra, dependiam desses navios chegarem. E ainda tinha um processo de carga e descarga desses navios, que era muito usado, que era complicado, era um processo complicado e muito demorado, e a gente vê algumas situações. Então, por exemplo, como diz lá no 4, por exemplo, e achando discípulos, ficamos ali 7 dias, ou seja, quando eles tinham chegado em Tiro, e eles, pelo Espírito Santo, diziam a Paulo que não subissem a Jerusalém. Então, aí eles já começam também a advertir para Paulo não ir para Jerusalém. Paulo ficou em Tiro, eles ficaram 7 dias. Por que 7 dias? Por essa questão de carga e descarga de navio, até que o navio estivesse pronto para que eles pudessem partir. Mas o que a gente vê aqui, os irmãos começando a falar assim, Paulo, não vá para Jerusalém, porque o Espírito estava alertando que, quando o Espírito está falando isso, necessariamente ele está proibindo, Paulo não deveria ir? Por que Paulo deveria ir ou por que Paulo não deveria ir? Paulo desobedeceu? Esse é o ponto que a gente coloca. Paulo conhecia a vontade de Deus. Paulo conhecia o que precisava fazer. Paulo sabia da vontade de Deus, que ele tinha que ir para Jerusalém, e de Jerusalém ele ia para Roma. Ele só não sabia como ele iria, mas ele sabia que ele iria e que ele estava fazendo a vontade de Deus. Tudo que ele fez, todo o propósito dele, quando nós lembramos alguns versículos anteriores ou capítulos anteriores que nós lemos, nós vemos isso, ou seja, ele fazia. Tanto quando ele estava lá na Macedônia, na Ásia, em Troade, que ele queria evangelizar a Ásia toda, o Espírito o impediu e mandou ele ir para onde? Para Macedônia, mais para frente ainda. E esse é um aspecto importante do aprender a obedecer a Deus. No 5 diz assim, e havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade, posto de joelho na praia, oramos, e saudando-nos uns aos outros, subimos ao navio e eles voltaram para casa. O que nós temos importante? Primeiro, a revelação do que ele iria passar. Paulo não desistiu mesmo sabendo disso, do propósito que ele tinha e do conhecimento da vontade de Deus. E ele sabia que iria passar por dificuldade. E ele sabia que toda a jornada dele, toda a jornada dessas de 12 anos, seriam jornadas de tribulação e de dificuldade, porque assim começou o seu ministério. Qual o destaque, qual é a coisa mais importante a gente ver? Nesses encontros, nessas cidades por onde Paulo passou, o que ele procurava fazer? A comunhão com os irmãos. Ele chamava, ele compartilhava, ele falava, ele ensinava, ele aproveitava cada tempo, sendo um dia, sendo 7 dias, não importa, ele fazia isso. E no 7 diz assim, e nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaída, e havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. É a existência, tá? Nesse porto da Fenícia, quando a gente está falando desse porto, ele já está onde? Ele está aqui, ó. Aqui em Tiro, de Tiro ele saiu para Ptolemaída. Lembra que ele estava em Patra ele pegou o navio e veio para Tiro. Aqui ele ficou 7 dias e depois de 7 dias ele veio para cá, Ptolemaída. Tá ok? Onde ele ficou um dia. E essa viagem aqui, porque essa decisão a gente vai ver, que ele inclusive depois perdeu a pressa de ir para Jerusalém, passando mais tempo com os irmãos. Porque essa viagem foi tranquila, ele imaginou que seria uma viagem mais demorada, e essa viagem não foi tão demorada, foi uma viagem tranquila para eles. Tá ok? Então ele já estava aqui, já estava ali nessa região da Fenícia, e aqui na região justamente próximo da Judéia, onde era o destino final dele. E esse porto aqui, tá, ao sul da Fenícia, era também o que? Além da existência da igreja, com quem ele compartilhou, que ele chamou, que ele ficou um dia, era o porto natural de Jerusalém,
em termos de receber e de enviar, despachar, venda de mercadoria, ou seja, a rota comercial que de tudo que saía de Jerusalém, basicamente saía desse porto aqui da Fenícia de Pitomelaída, tá ok? E aqui nesse lugar também, a mesma coisa, os irmãos voltam a reforçar para ele não ir para Jerusalém. Paulo sai dali, ou seja, no versículo 8, no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Aspecto importante, Paulo já está em Cesareia. Cesareia onde é? Um pouquinho mais para baixo. De Cesareia até Jerusalém são aproximadamente 100 quilômetros. Tá? Então não é uma distância daqui até Uberaba. Para fazer a pé, não dá para fazer em 1 hora, mas dá para fazer em 2 dias ou menos, dependendo da velocidade que você está acostumado e do quanto você está acostumado a caminhar. Porque dá para fazer até 50 quilômetros por dia, se você tem preparo físico. Como nós normalmente não temos, a gente vai precisar de 1 semana para fazer essa jornada. Então, nesse ponto, Paulo já perde a pressa de chegar em Jerusalém, porque estava tranquilo o tempo que tinha para fazer. E outro aspecto, o que a gente precisa lembrar? Filipe, esse Filipe quem é? É o Filipe o evangelista. Vocês se lembram lá, quando em Atos, que os apóstolos pedem para escolherem pessoas para serem os diáconos da igreja? Um dos escolhidos foi esse Filipe. Lembra do Filipe que saiu para evangelizar o eunuco? Teve também a questão lá ele fez um dos escolhidos, ele evangelizou a Samaria, isso é mencionado lá em Atos 8:5, no 8:6 ele faz o trabalho evangelismo lá do eunuco, no 8:40 é a última vez que a gente vê referência de Filipe, que ele aparece na Cesareia. Qual é a dedução dos estudiosos? Como encontra ele justamente em Cesareia, ele fixou residência em Cesareia, nessa região. Tá ok? Filipe, então, fica nessa região. Eu falei o quê? Eu mencionei outro nome? É Filipe. Tá ok? Então, só esperando aqui, um aspecto importante. Primeiro, lembrando que esse Filipe era o Filipe evangelista, que nós conhecemos lá em Atos 6:5, que foi um dos discípulos escolhidos, e depois ele saiu evangelizando, e ele tinha 4 filhas também, donzelas, tá? Essas 4 filhas profetizavam, o que tem aspecto importante, da maneira e do que elas fizeram e falaram, algumas menções que são feitas, vê claramente que elas tinham um ministério público, não era um ministério doméstico. Aquela questão que Paulo coloca, olha, em 1 Coríntios 11:5, que a mulher não deve falar na igreja, é válido. Como o Ari compartilhou conosco, aquilo é uma decisão específica para a igreja de Corinto, para uma realidade que eles viviam. Porque na situação dessas filhas solteiras de Filipe, elas tinham um ministério público, elas ensinavam, elas falavam. Tá ok? E elas foram uma das que advertiram Paulo da situação dele em Jerusalém. Tá ok? Então, para vocês verem que nem sempre é aquilo que a gente precisa ler as coisas nas Escrituras, observando o contexto e a situação da época e do local, ligando isso com outros ensinos, para que a gente não chegue a conclusões equivocadas. Tá? E quando nós falamos de profetas, nós falamos de pessoas que falam acerca do futuro? Não, também, pode até falar quando há essa revelação, mas o ministério de profeta é aquele que fala o quê? É aquele que ensina sobre a vontade de Deus. A partir do 10, dizemos assim até o
o 14 diz assim: e demoramo-nos ali por muitos dias. Chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, e vindo ele ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo: assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamo-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazei vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só para ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Que é importante a gente lembrar? Ágabo é aquele Ágabo de Atos 11, 27 e 28, que fez aquela previsão lá em Antioquia, ou seja, a revelação que ele teve de que haveria fome na Judéia. E a partir desse momento, todo o trabalho de Paulo com Silas e com Barnabé foi o quê? De levantar ofertas de maneira que isso pudesse ser levado para a igreja da Judéia. E é o que ele faz. E essa última viagem que ele fez, que levou aproximadamente, ele percorrer tudo isso, levou 4 anos aproximadamente. Tá? Foram 4 anos de viagem, quando ele saiu de Antioquia e fez todo esse percurso visitando as igrejas que ele já tinham ido anteriormente, em alguns casos pegando outras, tá? Até a volta a Jerusalém. O que o profeta faz? Ágabo ele faz de uma maneira semelhante aos profetas do Antigo Testamento, sempre dramatizando, porque precisava fazer aquilo, pegar, amarrar o cinto, não precisava, bastava falar. Mas os profetas no Antigo Testamento sempre usaram desses recursos, vamos dizer assim, desse recurso para poder deixar bem claro o que iria acontecer. E aí os irmãos o quê? Param de insistir com esse pedido para que Paulo não fosse para Jerusalém. Eles compreendem que se trata da vontade do Senhor, que Paulo tinha um entendimento muito claro disso. E Paulo tinha uma convicção muito forte que iria para Jerusalém, para Roma depois de Jerusalém. E ele só não tinha o quê? O detalhe da viagem. Mas ele sabia que ele iria. E Paulo declara de forma muito clara, que ele está pronto para o Evangelho. Quando a gente vê situações como essa, o que muitas vezes a gente pensa são coisas que eu quero até mencionar depois da gente fazer essa leitura, que é importante a gente pensar e lembrar. Nós precisamos estar convictos da vontade de Deus. Por quê? Para que a gente obedeça. Lembra da situação de Jesus e Pedro, quando Jesus pergunta para os discípulos quem ele era, e Pedro responde que ele era o Filho de Deus? E Jesus fala para ele que foi o Espírito que revelou aquilo a ele. E logo depois Jesus começa a explicar o que sobreviria a ele, que ele morreria. E aí o que acontece? Pedro vira para ele e fala que aquilo não poderia acontecer. O que Jesus vira para Pedro e fala? Afasta, cala-te, Satanás. Ou seja, da mesma boca saiu coisas boas e coisas ruins. Muitas vezes, se nós não estamos convictos da vontade de Deus, nós acabamos ouvindo as pessoas que falam no sentimento. Por isso nós precisamos compreender e lembrar sempre do quê? Da vontade de Deus e qual é a vontade de Deus das nossas vidas, para que não, imagine, se Paulo não tivesse dado ouvido e não tivesse dado ouvido e não tivesse ido para Jerusalém, Paulo iria passar por todo aquele processo que ele passou? Não. E nós vamos ler sobre isso. Porque se Paulo não tivesse ido preso, ele teria falado com governadores, com reis e com imperador? Provavelmente não. Foi por ter justamente sido preso que ele teve a oportunidade também de anunciar o Evangelho aos grandes da época. E isso é importante a gente entender. Nem sempre as coisas acontecem da maneira como nós pensamos,
nós precisamos ter a convicção da vontade de Deus, para que a gente possa fazer e realizar, mesmo que pareça ser algo difícil, e mesmo que as pessoas peçam para que nós não façamos. Está claro isso? E isso é importante a gente sempre lembrar. E aí no 15 diz assim, 15 e 16, e depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos para Jerusalém, e foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo certo Mnason, natural de Chipre, discípulo antigo, com quem havíamos de hospedar-nos. Questão importante. Pelo grego, dá a entender que esse Mnason morava de forma clara em Jerusalém, em Cesareia, e ele tinha uma casa em Jerusalém, e que ele iria fazer a hospedagem das pessoas que estavam indo com Paulo. Ou seja, ele era um discípulo helenista, ele provavelmente, ou seja, não se sabe se de fato era uma pessoa velha ou não, mas sabe que era um discípulo já antigo, já há muito tempo que estava na caminhada, ou seja, junto com os irmãos. E, ou seja, ele era um dos primeiros, naquela época que teve até a crise lá na igreja, na Judéia, com a questão para tratar das viúvas dos helenistas e dos judeus. Então, qual era o objetivo da hospedagem? Era justamente evitar o quê? A tensão entre os crentes judeus e os crentes gentios. Como ele era de Cesareia, ele já tinha essa questão, já sabia, já enfrentava, então seria mais fácil. Ponto importante. Até aqui, nós tratamos das viagens missionárias de Paulo, ou seja, quando ele saiu da primeira vez de Antioquia, percorreu aquela região, depois ele foi fazer visita, ele estendeu a visita e passou para toda aquela Macedônia e parte da Acaia, e a partir daí ele fez a terceira, voltando com toda a ajuda que conseguiu juntar para a igreja na Judéia. E a partir daí, Lucas passa a tratar Paulo de outra maneira, ele que passa a ser o embaixador de Cristo em Correntes, porque a partir desse momento, nós vamos começar a ver, justamente quando Paulo vai preso, e aí começa uma outra jornada dele, que é a jornada de ir para Roma, e de anunciar o Evangelho para os grandes coisas que ele não tinha feito até então, porque basicamente ele trabalhava com os gentios, e com os judeus nas sinagogas, tá ok? O que a gente pode aprender com tudo isso com Paulo? A gente precisa aprender uma coisa muito importante que a gente vê, por exemplo, nesses capítulos anteriores, e que a gente vê aqui, principalmente nesse final dessa jornada dele, da terceira viagem, que ele era uma pessoa o quê? Resoluta, ele era uma pessoa determinada, e ele, se tinha proposto a fazer alguma coisa, ele fazia. E isso é o que nós precisamos, ou seja, nós somos determinados em nossos objetivos, ou seja, no propósito que Deus tem para nós, compreendemos esse propósito, nós somos diligentes em fazer aquilo que Deus nos chama para fazer, ou seja, nós entendemos, compreendemos e nós nos dispomos, assim como Paulo mostra e revela em suas atitudes, em suas ações, na sua determinação de ir, mesmo que as pessoas falam para ele não vá, ou seja, ele tinha algo muito claro, ele conhecia a vontade de Deus e ele tinha uma determinação de cumprir essa vontade. Por isso, assim, mesmo na adversidade, o que a gente precisa aprender para sermos resolutos? E a gente precisa que, mesmo na adversidade, mesmo nas situações difíceis, mesmo, ou seja, com muitas escalas, como Paulo teve nessa jornada, mesmo com muitas possibilidades, mesmo com muita dificuldade, ele mantém o quê? Os olhos firmes naquilo que era o propósito e a vontade de Deus. Qual era o propósito que ele tinha entendido de Deus que ele deveria fazer? Primeiro, levar a ajuda para aquela igreja da Judéia que precisava, que era uma expressão de união da igreja, de unidade da igreja, ou seja, uma igreja gentil ajudando aquela igreja que era os cristãos judaizantes, e ele se dispõe a fazer. Isso é uma oferta, como um culto a Deus, quando a gente lê lá em Romanos, que trata da questão de culto. E outra coisa, é a certeza, ou seja, que a gente vai ser submetido a testes, a gente vai ter ameaças, nós vamos ter problemas, mas isso nunca nos impede da comunhão com os irmãos.
Isso que a gente vê nessa jornada de Paulo, ou seja, em todas essas viagens missionárias, ele priorizando a comunhão com toda a dificuldade, com todo o problema, que a gente vê nessas 3 viagens que ele fez. Com toda a luta, com todo o problema, ele não deixava de ter a comunhão com os irmãos, e ele honrava e respeitava isso muito, valorizava isso muito. O que a gente vê no aspecto de uma pessoa destemida, que a gente precisa refletir isso? Primeiro, a ausência de temor, ou seja, uma pessoa que é característica dela o destemor, ou seja, não tem temor daquilo que vai enfrentar, das lutas que vai enfrentar, ou seja, ele não tem medo das situações, e a gente vê isso de forma muito clara. Preso, apanhou, tá? E ele, sabendo que ele iria enfrentar em Jerusalém, ele continua na sua jornada naquilo que era cumprir aquilo que ele compreendia ser a vontade de Deus. Ele revelava o que? A preocupação com os irmãos, ele estava disposto a enfrentar a prisão, mas ele contava, como a gente pode ver do 15:16, o que? Com carinho e com o amor dos irmãos, que eles se revelam na comunhão, no estar junto, como está no 15:16. Outra coisa, disponibilidade, é o que eu já mencionei aqui, ou seja, é um aspecto muito importante naquilo que ele tinha na determinação de fazer. Ele tinha desejo de estar com os irmãos, como está no verso 17, quando chega em Jerusalém, que a gente vai ver. A submissão à liderança da igreja, como vai estar no verso 18, que a gente vai ler sobre isso. O outro aspecto do ajuda aos necessitados, que a gente vê que é reforçado e deixado isso bem claro lá em 24:17. O que mais que a gente vê numa pessoa que tem essa determinação? A dependência, a dedicação, o aprender a descansar em Deus, tá? E o saber defender, que é usar as Escrituras, e a gente vai ver isso nessa dedicação que ele tem, nesse processo de ser resoluto, ou seja, ele usava tudo conforme a vontade de Deus. Por isso a gente precisa refletir, temos sido resolutos no caminhar? Ou seja, compreendemos qual é o objetivo, qual é o propósito que Deus quer de nós, e temos, se nós não conhecemos isso, nós somos diligentes no buscar essa vontade, como está lá em 2 Pedro, no capítulo 1, por exemplo, no verso 3 e 4, que Pedro explicando quem nós somos nele, e aí ele começa no 5, que a gente deve ser o que? Diligente na busca do conhecimento de Deus e de sua vontade. Isso é o que revela o nosso destemor. Então, se você não leu, leia, dá uma lida nesses versículos, lá em 2 Pedro 1, por exemplo, do 3 até o 11, você vai ver uma jornada, é o passo a passo que Pedro nos dá, da maneira como a gente cresce, como a gente amadurece. O que mais a gente precisa aprender? Nós precisamos o quê? Ter a certeza da vontade de Deus. Posso eu ser destemido sem ter a certeza da vontade de Deus? Não, é impossível. Compreendo eu a vontade de Deus para a minha vida, o propósito que Ele tem para nós como família? Ou seja, não é um aspecto exatamente, o que Deus quer que eu faça? Não, qual é o propósito que Deus estabeleceu para a sua família, para nós como família? Entendo isso, compreendo, sem carregar o ranço religioso, sem carregar os aspectos de religiosidade, ou seja, o que Deus deseja de nós? O que Ele quer que nós façamos? Se eu conheço isso, eu compreendo, eu começo a agir nesta direção, de buscar essa vontade, de buscar esse entendimento, essa compreensão, e isso é o que Paulo fala, ou seja, o que ele faz? O que faz Paulo ir para Jerusalém, sabendo de tudo que sobreviria a ele? Conhecimento da vontade de Deus, a certeza da vontade de Deus. Ele sabia que Deus queria que ele fosse. Aonde ele menciona isso? Nós vemos em alguns capítulos, por exemplo, até lá em Atos 19, a determinação de ir, lá em Efésios, por exemplo, com a questão de ajudar a igreja, da unidade da igreja, Paulo escreve sobre a importância da unidade, de querer fazer da igreja dos gentios e da igreja dos judeus uma só igreja, um só corpo, que Deus não separava isso. Ele fala lá, por exemplo, em Efésios 2, 11 a 22, ele trata dessa questão, numa carta que ele escreveu à igreja de Éfeso. Então a gente precisa olhar isso, ou seja, e ele sabia o que mais? Ele sabia que ele tinha que ir para Roma, e que ele tinha que ir para Roma a partir de Jerusalém. Outra, ele tinha o propósito de ter comunhão com aquela igreja,
porque ele entendia que era importante a unidade da igreja. Então, quais as características que a gente vê naquele que tem essa certeza da vontade de Deus? Primeiro, se submete aos planos e vontade de Deus. Se nós buscamos isso, ou seja, se é expresso nos nossos desejos, nos que nós fazemos, como ele revela lá em Atos 19 e 21, o desejo de ajudar os irmãos, o Senhor nos toca, fazendo-nos desejar o seu querer. Se a gente tem esse entendimento, como ele fala lá, escreve na carta do Filipenses 2 e 13, que fala justamente que ele é quem realiza, ou seja, Deus realiza em nós o querer e o realizar, nós precisamos aprender, ou seja, a conhecer a Deus, conhecer da sua vontade, do seu querer, para que a gente possa ter essa convicção e essa certeza. E isso que nos torna pessoas comprometidas com Deus e com seu querer, independente das situações, independente do que estejamos passando, independente das nossas lutas, nós fazemos aquilo que seja a vontade de Deus. É o que nós precisamos aprender. Outra coisa que a gente vê muito claro é o desejo de cumprir essa vontade. Isso está lá, por exemplo, em Atos 23, 20, no versículo 3, no versículo 16, ou seja, de ser constante, mesmo com a adversidade. Ele continua no plano, enfrentando a oposição, como está lá no 20, 22 a 24, mesmo sendo alertado pelo Espírito, como a gente viu nesse restante da viagem, dizendo, olha, você vai passar por isso, vai passar por aquilo, ou seja, independente dessas situações, ele continua no cumprir da vontade. O que é importante a gente entender é que a característica mais importante, ou seja, um que destaca, é o aspecto de rejeitar qualquer possibilidade de desobedecer a Deus. Se ele tinha um entendimento que ele precisava ir para Jerusalém, e mesmo com tudo aquilo que alertaram, não tinha na cabeça dele, no coração dele, na mente dele, no desejo dele, de fazer qualquer coisa diferente de que não fosse ir para Jerusalém. Então esse é o aspecto, desobedecer é o que ele não pretendia. E ele mostrou isso em toda a sua jornada e principalmente nessas viagens missionárias. Porque ele poderia ter resistido, por exemplo, e ter continuado a evangelizar na Ásia, mas o que Deus queria que ele fizesse, que ele fosse para a Macedônia, e ele obedeceu. Esses são aspectos que a gente precisa, por exemplo, mesmo com os conselhos amigáveis que muitas vezes a gente tem, que é normal todos nós termos, ele desobedeceu? Ele não desobedeceu. Até que as pessoas ficaram convictas que se tratava do quê? Da vontade de Deus. Ele ir para Jerusalém, e não opção como nós lemos no final. O que a gente precisa aprender, que quando nós nos submetemos a essa vontade, quando nós nos comprometemos com a vontade de Deus, e buscamos essa vontade de todo o coração, nós somos vitoriosos. O que significa ser vitorioso quando se conhece a Deus, quando se é um ser espiritual, quando conhece a vontade de Deus, quando está submisso a essa vontade. Isso quer dizer que nós seremos vitoriosos na perspectiva deste mundo, do pensamento natural? Não necessariamente. Porque muitas vezes, se a gente olha a vida de Paulo e olha na perspectiva natural, foi uma vida o quê? Desgraçada, cheia de problema, apanhando, preso, sofrendo, tudo. Mas numa perspectiva eterna, todo o trabalho e tudo o que ele fez e tudo o que ele passou, ele foi muito vitorioso. Por quê? Porque aí ele cumpriu a vontade de Deus. Por ele ter sido preso, ele pôde evangelizar pessoas que eram importantes na época. Por ter sido preso, ele escreveu muitas cartas, e por ele ter escrito muitas cartas, nós somos abençoados com aquilo que ele havia feito. Ele sabia do impacto que isso tinha? De jeito nenhum. Poderia ele imaginar que o que nós temos hoje de Novo Testamento, a metade foi escrito por ele?
Não. Essas coisas são importantes a gente pensar quando a gente olha as Escrituras e vê, e olha muitas vezes a perspectiva daquilo que a gente está vivendo, das dificuldades que estamos enfrentando, e a gente precisa parar de olhar com os olhos naturais, precisamos aprender a olhar numa perspectiva eterna. Porque se nós reconhecemos que Deus é poderoso, que Ele é Senhor sobre todas as coisas e que Sua vontade irá se cumprir, nós nos sujeitando a essa vontade, nos sendo oferta, como fala lá em Romanos 1 e 2, que esse é o culto que agrada a Deus, quando a gente nos oferta, para que a vontade dEle se cumpra em nós e através de nós, mesmo passando por dificuldades, por lutas e por problemas, como Paulo passou, nós somos vitoriosos. Por quê? Porque nós estamos dentro da vontade de Deus. O mundo pode achar que somos os piores dos homens, ou seja, aqueles que são os mais azarados, mas é essa a questão? Não. Paulo, se olhamos pela vida, pela perspectiva natural, nós só poderíamos dizer lamentável. Um homem que tinha um potencial em termos de sua época, de governar, porque ele estava ali junto com o Sinédrio, crescendo aos pés de Gamaliel, ele abandona tudo isso por causa do Evangelho, por causa do reino de Deus e da vontade de Deus. Nós poderíamos dizer, é um desgraçado neste mundo. Mas quando nós olhamos na perspectiva espiritual, nós entendemos que só temos o Evangelho do jeito que nós temos e conhecemos o que nós conhecemos da vontade de Deus e do querer de Deus por causa do que Ele fez. E Ele não fez em condições favoráveis. Todo esse trabalho dele foi em condições, muitas vezes, como ele escreve, de fome, de sede, de frio, de nudez, de surra, de espancamento. Então, tudo isso que a gente precisa aprender a olhar em outra perspectiva. As dificuldades que a gente passa, não necessariamente é algo para lamentarmos, mas é para aprendermos a dar glória a Deus e revelarmos Deus em tudo isso. Coisa que Paulo fez e aprendeu a fazer. Ele lamentava? Não, ele não lamentava, e a gente vê claramente que ele não lamentava. Tanto que ele nos instrui para que em todas as situações a gente precisa dar graças a Deus. Então essa jornada dele terminando, que quando ele chega em Jerusalém, ele não tem oportunidade nem de ficar livre muito tempo, ele só cumpre o tempo dos votos, quando estava terminando ele é preso, e a gente vai ler sobre isso, a gente precisa entender isso. Precisa compreender e olhar essa perspectiva, para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para que a gente viva a plena vontade do Senhor neste mundo. Amém? Vamos ter um tempo de oração. Senhor, nós agradecemos por esse dia, por esse momento, agradecemos por Tua bondade, Tua misericórdia, graça, por tudo que o Senhor permite. A gente precisa aprender com Paulo, com seu exemplo, a ser pessoas destemidas, pessoas que conhecem a Tua vontade, que se comprometem com a Sua vontade e que façamos da nossa vida a verdadeira oferta em favor da Sua vontade. Dê-nos o discernimento, o entendimento, ilumina, Senhor, os nossos olhos, de maneira que a gente possa crescer, amadurecer e revelar o Senhor neste mundo, para que todos possam conhecer da Tua glória, conhecer da Tua graça, do Teu amor e da Tua misericórdia, Senhor. Ensina-nos e nos conduza nessa jornada, para a glória e louvor do Teu nome. Amém. Queridos,